sensação que a gente tem é que claro que é igual a sensação de segurança, mas tipo assim, exemplo, que é cada vez de pior, pô, cada vez pior. Hoje a gente tá aqui, mas aí o papo que rola assim, ó, galera, igual tem outras cidades aqui pra cima aqui, mais interior. Daqui a pouco o tráfico chega aí, daqui a pouco Milícia a chega. milícia chega. Então assim, a gente não enxerga. Você deu até o seu ponto de vista, interessante, eu achei muito interessante esse ponto de vista de tolerância zero. Mas você acha que realmente a gente tem Alguma uma esperança. previsão de um fim desse Cara, segurança pública? olha só. Porque senão parece que a gente tá nessa briga de gato e rato a vida toda, pô. Então, é o que eu falei do exemplo. A gente precisa, primeiro, que a gente tenha bons exemplos lá em cima, nos nossos governantes. Pra quê? No dia que um miliciano tentar se instalar aqui em Paracambi, no dia que um traficante começar a colocar as primeiras barricadas aqui, você, cidadão, se sinta à vontade de ligar para o 190 e se sentir seguro ao fazer sua denúncia. Porque a merda começa quando o cidadão vê o crime acontecendo e ele não tem coragem, ele não se sente seguro de fazer uma ligação para o 190. Porque ele acha que o policial pode estar fechado com o traficante. Exato. Porque ele acha que o policial pode estar fechado com o miliciano. Esse é o primeiro ponto. Entendeu? O segundo ponto é, uma vez que o cidadão está seguro, o policial vem e intervém, sem medo de ser preso por estar cumprindo o seu trabalho. No terceiro ponto, ter a garantia de que, ao prender aquele cara permanecerá preso. Você está entendendo? E aí o quarto ponto é o seguinte, crime nunca vai deixar de existir. Só que nem todo crime precisa gerar violência e insegurança. Anabolizante. Anabolizante existe. Se você for parar para pensar, é uma espécie de tráfico. Mas não gera violência. O Sérgio toma muito já. Duvido. E não é só o produto ilegal. Não é só o produto ilegal. Porque, entenda, CD sempre existiu e sempre teve CD pirata. Exato. Mas não gerava violência. Você tá entendendo? Você tem a camisa do Flamengo, por exemplo. Você tem a original, que tu paga 300 conto, você tem a de 15 no camelô. Mas não gera violência. Difícil contra o original. Então, o tráfico também vai Essa continuar galera aí é existindo. complicado. O tráfico também vai continuar existindo. Porque ainda que se libere a maconha, se libere a cocaína, se libere o crack, se libere tudo, vamos liberar geral. Meu irmão, qualquer coisa que tu quiser vender, tu vende. Vai ter o ilegal. Sim. Vai ter o contrabandeado. Tem tráfico de cigarro, porra. Tráfico de cigarro. É verdade, pô. Você tá entendendo? Então você tem um produto legal e você tem a versão ilegal dele. A diferença é que a versão ilegal não gera violência. O que gera violência é a dominação territorial. É a disputa pelos pontos de venda. Esse é o grande problema. Entendeu? Mas você realmente acha que dá pra... Dá pra você enxergar uma... Sendo sincero, Cara, né? Como sendo bem solução. sincero, eu enxergo que o Brasil só melhora depois de uma catástrofe. Porque no militarismo a gente tem um ditado que a merda une. A merda une. Entendeu? Então, assim, quando você tem uma catástrofe, você reseta. A coisa fica... Porque o ser humano, ele é super adaptável. Então, se tá dando pra viver, tá bom. Porque a gente age como aquela fábula do sapo na água quente, né? Você bota ele na água fria, ele liga o fogo, ele tá tranquilo, a água vai esquentando, ele permanece ali. Se você jogar ele direto na água quente, ele pula. Mas se você botar ele numa água fria e for esquentando ela devagarzinho, ele vai cozinhar ali sem se mexer. Que ele vai tentando se adaptar à temperatura até o momento que ele não aguenta mais e morre. E esse é o problema. Hoje, bem ou mal, está sustentável. Você consegue sair para trabalhar. Verdade. Você tem coragem de sair para trabalhar, para estudar. E tá óbvio que você evita certos lugares, evita certos horários, né? Sim, Tal. sim. Mas você ainda consegue viver normalmente. Ainda vive. Então, por mais que se fale, os índices de desemprego estão enormes. Mas as pessoas ainda estão comendo. Óbvio que tem gente passando fome, mas a maioria está dando jeito, né? Fazendo um bico aqui, conseguindo vender um negócio ali. É sustentável. É ruim, é triste, é calamitoso, mas é sustentável. Enquanto está sustentável, não vai mudar. O próprio morador da favela, quando você vai falar com o morador da favela, ele fala assim, não, aqui é tranquilo, tem uns meninos aí, mas eles não mexem com ninguém não. Tem um estilo quando a polícia entra, mas de boa. É sustentável. Tá entendendo? O ambiente tá tranquilo. Eu tenho uma tia que mora lá perto de você lá, que ela fala isso, cara. Ela mora na favela. Ela fala, aqui é tranquilo, cara. Não escuto nada. Só de vez em quando que dá um tirozinho aqui, um negócio assim. Tranquilo, cara. Fala assim, cara, maior tranquilidade. Fala. Tem que ser algo muito absurdo, Sim, né? Porque hoje sim. acontece tanta coisa... O José Padilha, que eu acho que fez o Tropa, José Padilha, né? Ele fala que a gente aqui no Rio, a gente banalizou tanto, já se acostumou tanto com o banal,
Verdade. Por exemplo, teve uma morte de um policial civil esses dias, por pessoas da própria Marinha. Aham. Não sei se você viu esse caso. Sim. Um absurdo. Desovaram o cara aqui no Rio Guandu, aqui em Japeri. O Isso, cara tava ligado. vivo. A perícia apontou. Mas assim, chocou a gente? Talvez não chocou, porque ocorre tanto que já é do dia a dia, Cara, já é teve cotidiano. um ataque Pô. terrorista, não lembro se foi em Londres ou na França. E aí os caras dando tiro de AK em todo mundo e tal, não sei o que, um confusão do caramba. Aí foram entrevistar e tinha um brasileiro. E aí pergunta pra ele, pô, como é que você se sentiu, você sendo estrangeiro e passando pela situação aqui num país que é tão tranquilo? Ele, eu sou do Rio, cara, nasci lá em Belfort Roxo. Tô tranquilo. O cara fala isso na televisão gringa. Então, pra ter essa catástrofe que você tá falando, tem que ser algo muito absurdo. Sim, infelizmente sim. Infelizmente sim. Tem que ser algo absurdo ou você tem um cara que tem essa coragem. Mas eu duvido muito que surja. Mas eu começo a acreditar mesmo que vai ter que ser isso aí, cara. Porque Infelizmente. é igual você falou, ainda mais o carioca aqui, tudo a gente se adapta, cara. Todas as situações vai se adaptando. Foram se adaptando com milícia, foram se adaptando com tráfico, foram se adaptando com situação de assalto. Igual, igual você foi assaltado várias vezes, mas vezes. você continua porque você tem que trabalhar, irmão. Pô, uma vez lá perto da comunidade da Serrinha lá, até que uma menina lá tava saindo pra estudar lá, teve um tiroteio, vieram pegar os moleques ali na praça ali, mataram o moleque, um do tiro pegou a menina e matou. Só que no meio desse tiroteio que tava eu outro rapaz trabalhando lá, começou a sair o tiroteio, os caras no bar bebendo, a gente saiu correndo com os malucos, os caras normal lá. Já é do cotidiano dele. Pô, que isso, cara? Olha o que aconteceu, a gente se jogando igual os malucos, os caras normal, Porque, ninguém infelizmente, corre. isso vira cotidiano. Principalmente pro morador de favela, tá deixando normal, daqui a pouco passa, tá tranquilo. Tá tranquilo. E isso é muito bizarro, cara. Doideira. A gente se acostumar com... eu fui numa outra entrevista que o cara falou assim, não, porque o policial tinha que usar mesmo um fardamento mais de guerra, né, e tal, com uma roupa mais camuflada, assim, que eu falei, cara, é um absurdo você pensar isso. Olha só, é necessário que o policial tenha um equipamento de guerra, que ele se prepare para uma guerra, mas é um absurdo você pensar que no seu cotidiano você tem que estar vivendo um policial representando uma situação de guerra. Entendeu? Isso precisa ser mudado, isso precisa ser reformulado. Só que não dá para você também falar não, o policial não vai mais usar uma arma de guerra se ele está vivendo uma situação de guerra. Porque o que acontece hoje, na verdade, é o policial entrando num ringue com um cara que está lutando vale tudo e ele só pode usar boxe. Ele não pode chutar, ele não pode agarrar, ele só pode dar soco. Mas o cara lá vale tudo, irmão. O cara tá igual aquele telecat, né? Podendo usar cadeira e tal. E o policial tá de luva só no boxe. Porque essa é a nossa realidade. O policial, ele entra em uma guerra desleal. Entendeu? Mas já tá todo mundo acostumado, irmão. Infelizmente, já tá todo mundo acostumado. Vai dando Então, jeito. Isso é verdade. enquanto isso não acontecer, enquanto você não tiver algo que colapso. torne insustentável a vida, insustentável mesmo, não vai mudar. E parece que tá caminhando pra esse caminho. Tá indo pra esse caminho aí. Cara, sei lá, parece, eu cara. não sei, sabe por quê? Como eu te disse, a polícia ela existe para fornecer a sensação de segurança. E aí quando você tem um policial corrupto, hora ele fecha com a milícia, hora ele fecha com o tráfico, hora ele fecha com o comando vermelho, hora com o terceiro comando e tal, quando esse cara ele chega ao comando de um batalhão, ele faz o que a gente chama de não deixar o mato crescer. Então o que ele faz? Ele fica regulando o alcance e a força das facções. Aí, não, agora o comando vermelho tá muito forte. Vamos lá dar uma porrada no comando vermelho hoje. Aí, não, semana que vem é no terceiro comando para equilibrar. Não, então não. O comando vermelho tem mais gente. Então a gente bate 2 vezes no comando vermelho e uma só pro terceiro comando. Para manter o status quo. Entendi. Ele mantém o status quo. Ele limita. Ele limita. Caraca. Então, por isso que eu não acho que a gente vai chegar numa situação de colapso. Entendeu? Porque quando o mato cresce muito, eles vão lá e dão uma parada na grama. Ele não asfalta. Entendi. Ele não asfalta. Mas ele vai lá e tapa um buraquinho, diminui um pouquinho a grama e vida que segue. Realmente, por isso também fere os negócios deles também, né? Também, entendeu? Então eles pensam desse lado do lado do negócio também. Então, assim, não acho que a gente chega a colapsar. E isso é ruim. Então a gente vai ficar nessa... A gente vai ficar nessa merda. Vai ficar nessa latada, nessa parada. Então a gente vai ficar nessa merda, porque não chega a colapsar. Entendeu? Eu não acredito que vá Absurdo. colapsar. É por isso que eu vou sair desse Então a estado. gente tem que sair do Rio, é isso. Pô, a minha intenção é sair daqui Minha mesmo. opinião, saia do Brasil, porque o Rio é só um começo, tá? O Rio é só um começo. Principalmente que as facções do Rio, elas estão cada vez se expandindo, porque a visão dos grandes traficantes, e aí quando eu digo dos grandes traficantes, eu não estou nem falando nem da Rocinha, não estou falando do Beira-Mar, eu estou falando de senadores,
eu estou falando de juízes, eu estou falando de empresários multimilionários, que eles são os grandes traficantes e tem seus pequenos gerentes aqui. Esses caras querem cada vez mais lucro, ignorando a vida humana. Então, o que eles fazem? Eles estão cada vez mais ampliando a atuação dessas facções em outros estados. Você vê, principalmente no Nordeste, a quantidade de facções que são afiliadas do Comando Vermelho é absurda. É absurda. O PCC se organizando no Paraguai, se organizando na fronteira e tal. O PCC, algumas das guerras de facções que estouraram aqui no Rio nos últimos 4, 5 anos, foi justamente porque houve uma ruptura entre o PCC e o Comando Vermelho. E aí o PCC pediu ao terceiro comando que se aliasse novamente ao ADA para travar uma guerra contra o Comando Vermelho, para tomar os pontos de venda. Então, assim, existe uma lógica de mercado por trás disso.